depois de 40 anos de teatro, ainda tem o mesmo frisson. Até porque não estou fazendo a peça cotidianamente, né? Faço a peça há quase 30 anos. De vez em quando é que ela é, como eu chamo, desenterrada para voltar à cena. Então eu fico como se estivesse a cada dia estreando, repassando o texto, as emoções. Mas é incrível porque geralmente quando se entra em cena aí parece que é só um outro processo orgânico, e aí a peça vem mesmo com tanto tempo de intervalo entre uma apresentação e outra, já que a peça não está, como eu disse, em temporada. Mas é isso. A peça já teve tanta versão, imagina, desde 81 até hoje. É bom porque ela vai se atualizando, né? A peça estreou, eu não tinha nem pensado no radical ainda, no teatro radical. Mas depois ela vai se incorporando coisas radicais. É essa a imagem com a qual entra em cena. Ela estreou em 81, de 17 de setembro de 1981, Teatro Universitário. Outra versão, com muito mais complicações, coisas, né? E eu fui desmontando, tirando coisas. Eu estava me lembrando, olha aqui, o texto onde eu reencontro as falas da peça, ainda está com o carimbo da censura. Porque na época que eu estreiei, você tinha censura prévia, o teatro sofria censura prévia, mesmo em 81. Né? Se lembrem que a Constituição, só a Constituição de 1988 foi que acabou realmente com a censura, etc, etc. Então, em 80, 81, quando eu submeti a peça, eu tinha que submeter a peça ao departamento de censura. E cada página, em cada página tem o carimbo e a assinatura do censor, dizendo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, cortando, etc. Mas aqui ela não sofreu nenhum corte. Está aqui, ó, Censura Federal, de Brasília, E era interessante porque a peça se submetia à censura do texto em Brasília, e em cada local que a peça fosse representada, no Brasil, naquela época, você tinha que fazer ensaio para a censura local. Porque a censura compreendia que a censura não deveria ser federalizada, ela tinha que ser localizada. Uma cidade poderia se ofender com alguma coisa e outra menos ofendida. Então era uma batalha você fazer esse ensaio para a censura. Além disso, você tinha que entregar também convite para os censores. Acho que eram 5 convites por dia, ou até mais, dependendo do tamanho do teatro. Você tinha que entregar convite para o censor, porque ele tinha que ver se você estava realmente fazendo aquilo que tinha sido feito no ensaio. Claro que em 81 isso já estava menos rigoroso. Mas quando eu comecei em teatro, nos anos 70, comecinho de 70, mais precisamente em 70, março de 70, esse rigor era muito mais acirrado. Peças que tiveram problema, atores que foram presos, etc. O cenário dessa peça, por exemplo, um dos cenários da peça do Apareceu Margarida, eu tive problemas com a censura. Tinha uma bandeira do Brasil, tinha umas coisas que eles achavam que era ofensivo, que ele devia cortar, etc. E a gente ia driblando esses cortes para preservar a alma da peça. Hoje já são passados 28 anos, as censuras são outras, né? Os lugares mais estranhos que eu fiz a peça foi em Angola, em Luanda, durante a Guerra Civil. Eu fiz na Nicarágua também durante a Guerra Civil, no Teatro Rubem Garil. E fiz uma peça no país árabe também, que é uma coisa estranha isso daí, assim, com a plateia toda cheia de homens, só os homens assistindo, na cidade chamada Tunísia, que é a capital Tunis, a capital da Tunísia. E foi interessante porque era o período do Ramadã.
Então, quando eu soube que o horário da peça foi que eu entendi. O horário da peça a ser apresentada lá em Tunis era 1h30 da manhã. E aí me explicaram, não, é porque até o sol baixar, eles têm todo o né, não comem, não fazem sexo, só rezam, etc. Então, quando anoitece, aí é que eles vão fazer as coisas. Então vai ter que dar um tempo para que eles possam trabalhar, etc., comer, né? E depois ir para o teatro. Então a peça começava mais ou menos 1h30 da manhã, 2h da manhã, lotado. E a outra coisa esquisita que era basicamente homem. Geralmente tivesse uma ou acho que nenhuma mulher. O que eu tenho me lembrado, nenhuma. Só veio me cumprimentar os homens. Mas a peça foi feita também em Roma, a peça foi feita na Alemanha, e em Portugal, na Espanha, na América, no México, em Cuba, na Costa Rica, em festivais internacionais, pela Europa, pela América Central, pela América do Norte, pela América do Sul. E sempre me incorporava, como a Margarida escreve muito, né, no quadro, eu aí fazia inscrições na língua, em francês, em espanhol, em italiano, até em árabe. Claro que eu aprendia isso, algumas línguas eu dominava, espanhol, italiano e francês, mas inglês e árabe não. Então eu fazia essas inscrições e fazia também trechos da peça na língua do público. Mas geralmente, quando eu fiz pelo exterior, havia um programa em 6 línguas, uma espécie de guia do espectador. Então a pessoa sabia antes de começar a escutar qual era a ordem, mais ou menos, da Margarida, o que ela fazia, etc. Mas é impressionante, mesmo com línguas tão diferentes, como o público, por exemplo, alemão, a peça funciona tanto. Porque a educação, né, a professora, o poder, o ditador é reconhecível pela sua postura de voz, pela sua postura facial. Eles reconheciam que ali estava uma pessoa opressora e debochada, como é a Margarida. O texto é do Roberto Ataíde, a direção é minha, então, e algumas coisas eu vou inventando, algumas pequenas passagens eu vou inventando, vou atualizando a peça, algumas referências, mas o texto 90% é dele, é do autor, é do Roberto Ataíde. 90% não é tudo dele, mas aqui e ali eu ponho fiz cortes, muito cortes, é isso, mas a peça hoje ela é uma peça atemporal, né? Porque ela foi escrita ela estreou em 73 com a Marília Pêra no Rio. Depois percorreu o mundo todo, grandes atrizes do mundo inteiro representando essa peça. Mas o caso curioso da minha interpretação é que eu não faço, quando os homens fazem, eles geralmente fazem travesti, né? Travestidos de mulher. Eu não, eu faço, sempre fiz, com roupa de homem e deixando com que o masculino e o feminino se apossassem da minha energia, sem necessariamente uma caracterização feminina. A não ser pequenos toques como agora, né? Eu deixo uma maquiagem, uma coisa de lembrança, mas é uma coisa ambígua. A grande questão do meu tratamento com a peça é essa ambiguidade sexual, né? É um homem, é uma mulher, é um homem macho ao mesmo tempo, é um homem mulherado, é uma mulher fresca, uma mulher chique, enfim, essa ambiguidade, essa ambivalência, foi esse terreno que eu escolhi para fazer a peça. Tá na hora! Vambora. Tô nervoso. Boa noite para todos. Eu sou a nova professora de vocês. Como vocês devem saber, eu sou Dona Margarida. Eu vi muitas professoras na professora Margarida. E aí eu queria te perguntar, quantas professoras Margaridas você pesquisou, porque isso é muito real, professora Margarida, né? Então eu acredito que você se aprofundou bastante para chegar nessa professora Margarida tão real, né? Tão real nas nossas vidas, porque o que eu observei como aluna, como profissional, professora, que essa professora Margarida ela está aí há muito tempo.
realmente não tem evolução e nem revolução. Então isso me chamou muita atenção e eu queria saber como foi essa tua pesquisa, esse teu estudo em cima da professora Margarida. Olha, eu não costumo estudar com observação assim de fora para dentro. Eu trabalho com o pressuposto de que nós atores, somos aproveita o laboratório de todo o humano, inclusive dessas pulsões terríveis e terrificantes de exacerbação do poder, de sexualidade reprimida. Eu acho que o ator é assim como todo ser humano, é a reprodução de todos os homens. Mas o trabalho do ator é de, sendo todos os homens, buscá-los dentro de si mesmo, trabalhar com essas energias. Então eu trabalhei respondendo objetivamente com a Margarida que há externa, não é? Comigo mesmo, nas minhas observações. Claro que eu observo o mundo, estou em interação com o mundo, o ator deve estar interessado nas coisas do mundo, me afetado, né? Deve ser afetado pelas coisas do mundo. Nós somos esse amálgama do social e do pessoal, mas apesar de eu ter tido uma escola tradicional, etc., eu vejo, quando eu estou fazendo a peça, quando estou fazendo personagem, quando eu estou construindo a personagem, nem é bem construir a personagem, mas enfim, quando eu estou trabalhando com essas energias, não é? Essas coisas vêm à cabeça, essas coisas estão emprenhadas na gente, são constitutivas da gente. Então eu não pesquisei uma professora, uma ou duas ou três, especificamente. Até porque a minha proposta não era fazer uma peça sobre uma professora, era sobre o homem, né? O homem diante do poder, o homem que não sabe lidar com o poder, que oprime os outros, nas relações. Lá ninguém sabe lidar com o poder, a gente faz um esforço para lidar com ele, mesmo que seja um poder líquido, né? Que é a questão da educação pessoal, da educação de alma. A gente lidar com o poder que é algo isso. Então eu pesquisei, tentei colocar para fora as funções que acho que todos nós temos. Nós temos as margaridas, independentemente do ambiente da escola. Essa margarida pode ser um general, pode ser um presidente eleito, pode ser nós, o cotidiano, lidando com nossos filhos, ou com o nosso namorado, ou nossa namorada. Mas não tenho nenhuma lembrança de uma margarida específica na minha vida escolar. O sistema é que é assim, né? Repassar, decoreba, frases, desqualificação do aprendiz, do educando, né? Do educando, essa desqualificação do outro. Não é só a escola, é o sistema todo, a vida da gente é assim, né? A gente quer se afirmar, destruindo o que o outro está dizendo, não ouve, não dialoga, é não dialógico. Então eu gravitei nesses universos, assim. Na peça eu não me caracterizo como mulher, né? Estou vestido como um homem, poderia ser um homem, estou de calça comprida. E trabalho também com essas duas energias, masculino e feminino, masculino e feminino. Uma hora tem uma voz mais feminina, um jeito, uma energia feminina, uma hora energia mais masculina. Então não é uma coisa especificamente de uma mulher, de uma Margarida, de uma professora. É algo mais amplo. E não é uma questão de um sistema, de uma época, de uma mentalidade. Eu sempre trabalho com o sentido dos princípios, que eu chamo de princípios ativos das coisas, a radicalidade das coisas. Então é a Margarida que está em todos nós, que está no sistema, que está na nossa relação com o outro, com as tecnologias. Entende? É uma coisa ontológica. Pelo menos é o que eu tento, como eu compreendo. Está situada num determinado espaço, tal, mas num determinado contexto, numa determinada mentalidade, mas o sentido é geral, de que o homem é que precisa se superar, não é? Se libertar. Mas é algo para milênios, né? É uma coisa difícil, porque é próprio da condição humana. Não é? Então não é um tempo, não é que a escola foi assim. Por exemplo, você fala escola tradicional. Ora, o sentido da escola é preparar alguém para uma determinada sociedade. Então, nesse sentido, toda escola é, entre aspas, tradicional. O papel da escola é passar um código para uma outra geração. Um código estabelecido para uma outra geração. Não é?
Claro que o sentido de educar não é esse. Educar é de educar para a autonomia, etc., como a gente conhece, que a gente defende. Mas no sentido amplo, a escola é feita para a gente repassar, para uma geração repassar para outra determinados valores éticos. Se a sociedade se deteriora, os valores que são repassados são deteriorados. Então esta sociedade é que tem que se aprimorar para que a escola possa ser um canal de repasse de valores transformadores, éticos, de direitos humanos, dialógicos, etc. Então a escola é apenas um reflexo do próprio nível de organização que a sociedade estabeleceu. Mas, independentemente disso, há, ontologicamente, na minha compreensão, há como ontologia do homem essa ideia de relacionar a alteridade, a descoberta da alteridade, o respeito do outro ao outro, o respeito à diferença. Tudo isso é complexo, né? Respeitar a diferença. E não só na escola, respeitar na vida. Mas não quero aqui passar a ideia que eu sou pessimista, de que não acredito no homem, de que a experiência da humanidade fracassou, não. O que eu quero dizer é que nós somos, não é uma tarefa fácil. Ouvir o outro, fazer silêncio, perceber, responder a partir do que o outro disse. Essa dialogicidade é um exercício. Porque a primeira vontade é de a gente ser no mundo, é a gente se colocar no mundo, mas é preciso ser com o outro, né? Ouvindo o outro, com as limitações que uma ética, que um pacto ético estabelece para determinada sociedade. Mas a pulsão mais animal, mais primária, é você estabelecer os seus desejos logo, né? Mas o que é uma sociedade? Sociedade é você saber que o seu desejo não pode afrontar os desejos do outro, que há regras sociais, que há conveniências, e é por isso que a gente é constituído do que o outro diz. Nossa própria autoimagem é perpassada pelo olhar do outro, né? Ninguém é um eremita absoluto. A gente vive em sociedade e aprende em sociedade. É diferente, por exemplo, de um cachorro, de um gato, né? Um gato sozinho será o mesmo gato. Não aprende nada com os outros gatos. Ele já tem o próprio instinto, né? Como nós também temos instintos. Ninguém precisa, né, ensinar determinadas coisas, mas vamos aprender. Uma criança aprenderia a andar, mesmo que não visse outro. Ela tentaria se equilibrar de acordo com o seu desenvolvimento físico, psicomotor, etc. Mas há coisas do campo do simbólico, que é fundamental, do representativo, que é fundamental para uma vida de humanos societária, só se pode conseguir em partilha humana social. Eu queria saber, assim, qual a cena que você acha mais difícil de fazer? Essa? Da peça? Sim. Sei, todas. Fico nervoso antes, sempre, porque sempre no começo, porque eu não fiz ontem, anteontem. Teatro Cearense também tem essa coisa, gente. Essa peça não está mais no meu repertório, entende? Talvez eu estivesse mais tranquilo se eu estivesse fazendo a peça há muito tempo. Se essa fosse a 24ª apresentação, a 25ª. Mas não, a última vez que eu fiz a peça faz 4 meses. Então eu estou, né, gente? Cada vez que vai estrear, é meio estreia. Por exemplo, se eu fizesse amanhã a peça, eu faria muito melhor, eu acho que faria melhor. Eu acho que faria melhor. Porque eu estaria mais seguro de algumas coisas, eu teria experimentado mais, né? Mas é sempre assim. É tanto que eu acho que é bom que a peça fique em cartaz, qualquer peça, não só essa, né? A gente vai tendo domínio. Eu já tive, muito maior. Mas também é o seguinte, com essa peça ocorre uma coisa interessante. E quando eu estreiei essa peça, eu era um menino de 20 e poucos anos. Não fumava. Não bebia. Não tinha cabelo branco. E não tinha 50 e pouquinhos anos, né? Então eu tinha 27 anos, eu acho, quando estreou. Menos experiências. Eu tinha outro corpo. Eu tinha outras coisas. E eu fui adaptando a peça a outros corpos que eu fui, né, que eu fui adquirindo.
Mas é impressionante, quando começa, vem, né? Vem uma instalação de uma memória corporal que está incorporada, de uma memória de energia que é incorporada, além do texto, além das coisas. Nesses 28 anos, é difícil fazer uma peça de 28 anos. Né? E pelo visto, vou fazer mais tempo ainda. Em algum momento Porque a assim, Isabel quer sempre que eu faço. Já marcou mais 2 apresentações. em algum momento você improvisa a fala? Improviso. Algumas vezes improviso. Já pensou em interagir com a plateia? Ou explicar e assim, deixar a plateia? Ou não faz parte da proposta? Porque a professora interage? Às vezes a plateia faz essa interação. Hoje, talvez, por uma questão minha, não tinha perguntado, não dado tempo, mas as pessoas respondem. Eu hoje, por exemplo, não joguei papel na plateia, tinha uns papéis para jogar, não joguei, aí a plateia joga para mim. Algumas coisas que eu esqueci. E também porque essa peça, eu não estou fazendo ela do mesmo jeito há 28 anos. Ela foi se modificando. Quando eu, em 17 de setembro de 1981, estreiei a peça, não era essa a peça. Entendeu? O que eu escrevi era outra coisa. Eram outras ideias. Então eu vou modificando a peça a cada tempo, a cada mentalidade. Então tem essa dificuldade também. Mas a peça é de interação. Às vezes eu pergunto coisas, as pessoas respondem. Depende da energia que rola. Quando eu digo falem, as pessoas às vezes falam. Não é? Eu nunca acho que o problema é do público, acho que o problema é meu. Acho que o problema é do ator. Eu é que talvez não tivesse dado essa segurança ao público hoje de se manifestar. Mas também se o público ficar calado, não acontece nada também, é bom. Porque a peça tanto permite uma intervenção da plateia, como permite também uma intimidação, que faz parte da peça, a intimidação. Né? As pessoas estão atarantadas com ela que vem e falam, com medo. Né? Então é isso, mas eu não acho que ela seja, a Margarida é ao mesmo tempo algoz e vítima. Né? Esse texto é adaptado? Vai ser o... Não, o texto é do Roberto Ataíde, com algumas improvisações minhas. Houve muitos cortes. Eu hoje faço a peça com muitos cortes. A peça tinha quando eu estreiei, a peça tinha umas 2 horas e meia, 3 horas. Ricardo, fala um pouco da Margarida de 81, com a Valéria Albuquerque em cena, com você. Um pouco do percurso da Margarida, das viagens dela. A peça começou com 3 alunos. Tinha 3 atores na plateia que se levantavam, vinham ao palco, tudo está no texto. Eu peguei, era só um aluno, mas eu botei 3 atores. Pedro Marcos, um outro, 3 atores no programa original. Depois tirei os 3 atores, ficou só a Valéria Albuquerque, que fazia uma. Do mesmo jeito que eu estou mulher, homem, com alguma energia feminina, eu fiz com ela uma mulher com uma certa energia masculina. Ela entrava de gravata e ela fazia, quando ele dizia alguém aqui que nunca se machucou, ela vinha e fazia uma cena lindíssima. Ela não dizia nada, ela abria os braços assim e chorava a cena. Chorava a cena. Era lindo. E é muito bonito. E essa cena foi comentada em todas as críticas quando nós fizemos no Brasil e fora do Brasil. Porque era uma passagem silenciosa, uma opressão sem nenhuma reação. Era um aluno que era execrado, humilhado, e não tinha nenhuma, não esboçava nenhuma reação a não ser uma lágrima. Não era choro convulsivo, era uma lágrima de impotência diante de tanta brutalidade. E ela mostrava o sexo também, ela ficava muito mostrada. Quando ela dizia, tinha uma série que dizia, você tocou, você liga, assim, ela dizia umas coisas de masturbação e tal, e ela mostrava, humilhada, humilhada. E era muito lindo porque a Valéria fez isso também grávida. E grávida da Margarida, né? Não era o pai. Então, todos os meus filhos nasceram eu fazendo a Margarida. Uma das coisas engraçadas é que meu filho me viu, fiz uma apresentação em Mossoró, me lembro que fosse hoje. Eu fiquei com tanta culpa porque ele se assustou muito. Hoje ele é médico, tem 30 anos, vai fazer. E ele se assustou muito.
culpa enorme, meu Deus, por que eu trouxe o Roberto? O Roberto se assustou. E agora, 30 anos depois, eu quis trazer a minha filha. Tenho outra filha do segundo casamento, de 4 anos, eu quis trazer e falei com as pessoas que é a mãe dela. E eu disse, mas estou com medo que ela se assuste. E a mãe, como sempre, não, ela tá bem, ela não vai se assustar, não, mas ela não veio, né? Não veio. Então, quando ela estiver maior, ela vai ver. Porque às vezes ela ficou assustada comigo, poderia ficar assustada comigo, né? Bom, aí depois, as minhas viagens, eu estava aqui, fiz a peça em São Paulo, críticas, o autor viu a peça, os críticos todos importantes de São Paulo e Rio viram a peça, uma olhada qualificada, porque a peça tinha sido um sucesso enorme na interpretação da Marília Pêra. Então vi um ator de fora do eixo Rio-São Paulo fazer a peça no Rio e fazer em São Paulo, etc. Foi algo que também teve muita curiosidade de saber quem é esse ator, como faria uma peça com tanto sucesso. A Marília ganhou todos os prêmios naquela época, mulher, não sei o que mais. E a crítica foi excelente, de que eu tinha estabelecido uma outra postura, uma outra direção. O autor escreveu sobre a peça, Ian Michalski escreveu sobre a peça, Clóvis Garcia, em São Paulo. Os grandes críticos assistiram e viram a peça com um maior sucesso. Depois, eu recebi um convite para ir para Portugal, então eu fiz a peça no Festival Internacional de Teatro de Portugal. E aí não parou mais de vir convite, porque os olheiros dos festivais veem, vão convidando você para outros lugares, E aí fiz a peça em Portugal, fiz a peça na Itália, em Roma, umas 2 vezes, uma temporada, na França, na Alemanha, depois recebi convites estrúxulos, um convite lindo, eu dizia, eu tenho que ir, era 89, eu fui para Angola, para Luanda, em plena guerra civil, então eu fiz a peça com toque de recolher, entendeu? Em Luanda. Depois com debate sobre a guerra, sobre a opressão, sobre tudo isso. Depois fiz a peça também na Nicarágua, também na guerra civil, com toque de recolher. Eu hospedado na casa do embaixador do Brasil, dando aula na universidade e fazendo a peça com uma atriz, ainda tinha a atriz que subia, que era o papel da Valéria, com uma atriz de cada país, uma atriz nicaragüense. Depois, outra experiência fantástica da peça foi na Tunísia. Veio um convite, eu nunca pensei que fosse a Tunísia, e eu fui a Tunis fazer a peça em português, com guia de português, né? Mas com trechos em francês. Então a peça me deu também uma possibilidade de representar noutra língua. Eu fazia trechos em francês, trechos em italiano, trechos em espanhol, escrevia também em alemão e em francês, dependendo do país, nos quadros, no quadro verde, no quadro, quando a Margarida escrevia, fazia relações com a história daquele país. Depois eu eliminei a participação do aluno. No começo era 3, depois virou 1. A Valéria engravidou, teve grávida 3 vezes. Chegou a hora que eu não vou mais, eu tenho que criar meus filhos. Você é um viajante, mas eu não, né? Não dá para levar o menino, dar de mamar o menino dentro do avião. Então eu fui sozinho e aí comecei a fazer a festa sozinho. Ou com uma atriz de lá, de cada lugar, ou depois eliminei também e passei a fazer sozinho. As 3 experiências mais curiosas eu fiz no México, fiz na Costa Rica, entendeu? Foi outro lugar que eu fui depois. Na Cuba, tive em Cuba, uma experiência linda no Teatro Bertolt Brecht, em Cuba. Costa Rica, fui 2 vezes no Festival Internacional de Teatro. Costa Rica, México, já falei, Cuba, Nicarágua. Pegando o mapa é que eu sei. Deve ter uns 10 países, 12 países. E na Tunísia foi muito engraçado porque eu fiz a peça no Ramadã, aquele período de recolhimento dos muçulmanos, num país muçulmano, né, de fala francesa. E a peça aconteceu quase 2 horas da manhã. Por que? Aí pensei, por que a peça 2 horas da manhã vai ter gente? Claro, você não tem. Aí me explicaram,
porque durante todo o período do sol, as pessoas se recolhem, né? Não trabalham, não podem fazer sexo, não podem comer, tem que jejuar, etc. E a vida só começa quando o sol baixa. E aí, à noite, quando chega a noite. Aí é que as pessoas vão para casa, vão comer, vão fazer festa, vão fazer as coisas que tem que fazer. E aí, lá para as 2 horas da manhã, vão para o teatro, nesse pequeno período. E só os homens também. Né? As mulheres todas de burca, eu via na rua, via na praia, as mulheres de burca, tomando banho de mar, etc. Uma praia linda, o mar Mediterrâneo. E depois foi ao camarim só homens, só homens, só homens, só homens. Eu escrevi, inclusive, sobre isso. Os homens entendendo a peça, a questão da mulher. Enfim, eu fiz referência a isso. Assim como na Alemanha fiz referência a Hitler, algumas coisas. E nesse caso aí eu fiz sobre essas opressões do Alá, etc. Essa visão da minha cultura em relação à outra, que não é uma opressão, é apenas um olhar diferente da alteridade nossa, religiosa, em relação à religiosidade deles. Mas eu sempre tentava trazer para a peça algum referencial do país onde estava. Então essa foi uma experiência interessante, representar outro país, em outra língua, ou então representar na minha língua, com as pessoas com um guia, vendo o que eu estava dizendo, ou então com aquelas legendas, e saber que a peça funcionava, que a peça, as pessoas se identificavam com ela. É um tema recorrente na cultura, os professores, a escola, o poder, as relações de poder. É isso. E a peça me permitiu. Eu passei 10 anos praticamente viajando. Vinha, passava o período no Brasil, assumia meu emprego, depois tirava licença de novo, viajava, voltava. Foi assim, foram 10 anos, não todo o tempo todo fora do Brasil, mas o tempo todo de viagem. De 84, então é menos de 10 anos. De 84, que é o primeiro convite para fora do Brasil, Portugal, até 90. Até 90. Quando foi em 90, aí eu disse que chegar, quantos anos? São 8, né? Não, 6, né? 6 anos, eu disse que era 10, mas são 6. Porque na minha cabeça é a década de 80, envolvido com a Margarida. 81 estreou, dia 17 de setembro. E então, mas a primeira viagem é 84. Então de 84 a 90, 6 anos, né? Quando foi em 90, eu disse, chega, vou ficar com a Margarida e vou cuidar da minha vida. Inclusive parar de viajar tanto. E quis criar raiz, aí já tinha o Radical, o Teatro Radical, e achei que eu tinha que ficar no Ceará, criar um grupo, criar uma teoria, uma dissertação, uma metodologia, experimentar isso, ficar mais ligado às coisas do Ceará. Eu tinha, vocês sabem que desde os anos 70, 75, eu criei, aqui inclusive no José de Alencar, o Museu de Teatro, onde eu tinha, desde os anos 70, juntado coisas e tinha transformado num museu. O museu funcionou durante muitos anos no foyer do Teatro de Alencar. Eu trabalhava, eu vinha dar expediente aqui no José de Alencar nos anos 70, eu tinha 20 anos, 75. Então, eu sou de 55. Então, cheguei uma hora que eu disse, chega, não vou mais viajar, é muito bom, mas eu preciso de raiz, eu preciso cuidar do meu acervo. E aí mudei a minha vida. A partir de 90, fui criar uma teatro radical, etc. E parei com a Margarida um bom período. Quando foi em 2001, a Isabel Gurgel tinha um projeto Porão, aqui nesse Porão aqui, e pediu para comemorar os 20 anos da estreia da Margarida, e eu comecei a fazer. E foi bom que uma nova geração viu a Margarida. E agora, de vez em quando, eu resgato e faço a Margarida. Pode parecer para vocês uma coisa assim, mas para mim não é, porque eu não faço mais esse tipo de teatro. Teatro com objetos, com coisas, com marcações mais livres, não faço, mas um teatro muito com uma partitura corporal que trabalha com antítese, tese, com síntese, com contação, com épico. Então é diferente para mim. Esse é o teatro que eu fazia antes, né? A partir de 88, quando eu escrevi Manifesto Radical, mas sobretudo a partir de 90, quando eu começo a pôr em prática o que eu tinha pensado desde 81, aí meu teatro muda. A minha postura diante da vida, diante do teatro muda, e o meu teatro muda também.
Eu fui cobaia desse novo teatro do Rio, que é o Teatro Radical, e depois espalhei essa experiência com grupos, com um grupo primeiro, depois com vários grupos, e hoje ele já é tema de tese, dissertação, monografias. Hoje ele é um pensamento sobre o teatro. Mas não custo nesse teatro que eu fazia, não. Adoro fazer a Margarida. E até é bom, porque aí me experimento no outro jeito de fazer. Gosto. E até, ainda mais isso, que é importante eu dizer, talvez a coisa mais importante que eu vou dizer da Margarida, é que apesar de não ser mais o teatro que eu fazia, eu trouxe muito do teatro que veio depois para a época. Hoje nem tanto, porque eu estava muito atarantado com 4 meses sem fazer. Mas quando eu estou mais seguro, aí eu trabalho com as repetições, com os gestos. Eu trago algumas coisas do teatro radical e ponho na peça. Apesar da peça ser mais livre, né? Eu uso coisas que não radical. Se fosse uma montagem radical, talvez eu não usasse. Ricardo e outra coisa que depois que você conta todo esse percurso, né, da peça da Margarida, eu vim entender que a linguagem que você usa com relação ao ensino, os cursos, né, que você fala no kit da admissão, fala no ginásio, e aí eu não sabia que essa peça, né, já faz tanto tempo, eu pensei que fosse até algo novo, né? Então, na hora quando eu comecei a refletir, por que ele está usando essa linguagem, né? A admissão ao ginásio, quinta série, que hoje a gente sabe que não existe mais essa nomenclatura, né? E aí eu fiquei, quando você falava, eu procurei assim no público a ver mais ou menos as idades, porque às vezes a gente ainda fala muito isso em casa, né? Olha, na época do meu ginásio, então os meus filhos até entendem o que eu estou falando, mas muitos talvez não saibam mais do que se trata quando você fala em ginásio, quinta série, curso de admissão. Aí por isso que eu olhei ao meu redor e eu digo, será que tem alguém aqui que está entendendo, né, essa nomenclatura? Porque muda, embora a gente saiba que os anos são os mesmos, são 8 anos no ensino fundamental, né, que corresponde. São 9 anos que corresponde a 5 e 4, né? Mas a nomenclatura muda. E aí vem aqui uma pergunta que eu gostaria de fazer por conta disso, né? Por que você ainda continua usando a mesma nomenclatura, assim, né? A gente sabe que houve muitas mudanças. Por que você não modificou essa linguagem? Eu não modifiquei porque achei que era bom trazer essa coisa da velha estrutura e contrapor a ela algumas modernidades, algumas atualidades que eu faço. Por exemplo, ver uma pessoa se referindo a ginásio, a admissão, e ao mesmo tempo essa mesma pessoa escrevendo Obama, dividido por Osama, não sei o quê, quer dizer, trazendo informações mais atuais, falando de AIDS, que é uma coisa dos anos 80, não é? Uma referência à AIDS nos anos 80. Então eu achei que essa mistura de temporalidades seria interessante. E também porque lá quando eu improviso, hoje, por exemplo, eu falei segundo grau, quando vocês concluíram o segundo grau e entrarem na universidade. Então eu mesclo, a opção foi mesclar para que tivesse todos os tempos. Para que tivesse todos os tempos. Ser multitemporal. Então deixo referência a ginásio, a admissão e coloco outras coisas mais atuais e você vê as multitemporalidades ali presentes. Foi por causa disso que eu mudei. Que eu não mudei, aliás. Certo. É porque, assim, quando você fala, né, dessa forma, para mim, né? Claro, estou falando para mim. Eu me vejo, claro, no passado. No passado. E aí, ao mesmo tempo, me vi muito em algumas situações, né? Com Margarida. Porque, como você fala, nós somos, ao mesmo tempo, o produto dessa sociedade. E aí, e somos essa sociedade. E aí você também, mesmo sendo um educador responsável, né, talvez por essa transformação dessa sociedade, ele por pertencer a essa sociedade, ele é um repassador dessa sociedade.
Então você se vê muito, é por isso que você não precisou pesquisar professor Margaridas anterior, professores, porque todos nós temos essa Margarida dentro da gente. A peça foi muito usada nos anos 80 pelas instituições, pelos sindicatos dos professores, para ter debates, entendeu? Muito, muito, muito. Pois é, então por essa razão, eu vi muito essa Margarida dentro de mim também. E a gente vai mudando as coisas, né? O final da peça, por exemplo, a palavra tecnologia, que é a palavra que ela engasga, aquilo é uma invenção minha no final, né? Para terminar com a tecnologia, para dizer que a tecnologia, mesmo que você tire essa pessoa aqui, a tecnologia é uma extensão dessa opressão, dessa dominação. Uma pergunta, você comentou que na peça a Margarida, ela seria uma pessoa que não sabe lidar com a autoridade, certo? Então, uma coisa que eu vi bem claro nela também, que de certa forma ela tem um certo conflito interno, um sentimento reprimido, principalmente na hora de falar da sexualidade. Que tem hora que ela começa a falar e de repente ela se retrai por manter o padrão da moralidade social. Você, como professor, alguma vez já teve que manter esse padrão, não falando aquilo que pensam, querer fazer algo parecido, querer fazer algo por seguir esse padrão da moralidade? Da moralidade em si, não, mas eu dou aula na universidade desde 79. Quando eu entrei na universidade, eu tinha 24 anos, né? Ia fazer 24. Então eu dou aula desde 79 na universidade. E antes já dava aula em pequenos cursos de teatro e tal, de história do teatro, que é a minha área. E eu era muito mais rigoroso, eu era muito mais margaridiano, entendeu? E ao longo desse processo eu fui aprendendo a ser um pouco mais transitivo, dialógico e a reconhecer as minhas limitações. Antigamente, quando eu era menino, quando eu tinha 24 anos e era professor, eu tinha uma vergonha enorme de dizer não sei, não li, não conheço esse livro, não conheço esse autor. Entendeu? Eu tinha aquele peso de professor que queria dizer que sabia de tudo e que não queria me desmoralizar diante dos alunos. E com a maturidade a gente vai aprendendo que é bonito dizer não sei, reconhecer, tem isso, me traga, vou pesquisar, não posso responder agora, mas vou pesquisar, te trago isso na próxima aula, pesquise isso também, traga para mim, entendeu? Fico deixando de ser tão rigoroso, com presença, com falta, eu era muito rigoroso com o professor, entendeu? Agora, muito bem, se a pessoa fizer a prova bem, se participar bem, souber que ela conseguiu adquirir sim os conhecimentos, o rendimento na matéria, não vou reprovar ninguém por falta, por não sei o quê, entendeu? Eu fui me tornando mais, eu fui me desmargaridiando, entendeu? Isso sim aconteceu comigo. E acho que a peça me ensinou um pouco isso também, além da maturidade. Mas com a moral, especificamente, não. Agora, te digo, em relação à moral, para não fugir a nenhuma pergunta, que o teatro me desmargaridiou também muito. Eu fui um menino que eu não dizia palavrão, por exemplo, até hoje eu digo merda, bosta, às vezes junto. Mas eu não fui aquele típico menino do palavrão, do cigarro, eu comecei a fumar já há 30 e tantos anos. Beber um uísque com 40. Então eu fui atípico. Eu era muito mais reprimido, né? E o teatro foi me abrindo. Porque você tem que tirar a roupa na frente dos colegas, no camarim, porque o personagem tem que dizer um palavrão que você não diz em casa, mas tem que dizer na rua. Eu não sou muito típico, não. Não fui uma criança típica, não fui um adolescente típico, não me considero de uma geração assim. Os que a minha geração curtia, eu não curti. Eu não digo isso digo com certo orgulho, até isso também aprendi a ter orgulho, porque antigamente eu tinha muito peso de dizer essas coisas, eu ficava com vergonha de dizer essas coisas, mas eu não sei fazer o que as pessoas fazem, o que as pessoas faziam da minha geração, entendeu? Beatles, por exemplo, para mim, não me toca, eu ouço os Beatles e não choro. Entende? De certa forma. Acho lindo, mas não é o meu, não é a minha vida, entendeu? Porque eu comecei muito jovem, eu sou. A minha vida
de estudante é muito conturbada. Saí da escola muito cedo, eu saí da escola na 7ª série, inconclusa. Aí fui estudar sozinho, entendeu? Aí fiz o artigo 91, né? Para fazer o primeiro grau de uma vez só, com as provas. Que hoje chama supletivo. O supletivo. Depois passei, aí fui estudar sozinho, fiz o artigo 99. Aí terminei o segundo grau, 3 anos. Eu fiz em 1 ano, eu fiz uma prova. Hoje chama ensino médio. Algumas provas, hoje chama ensino médio. Eu fiz umas provas nas férias, nas outras férias fiz as outras provas e aí passei. Depois eu fiz o vestibular e fui para a universidade. Entendeu? Então a minha vida é toda conturbada. Na universidade também muito conturbada, porque essas viagens, essas coisas. Né? Aí tem o notório saber de universidade, o notório saber da outra universidade. Até hoje eu tenho um certo peso de dizer essas coisas, mas hoje eu tenho um certo orgulho também dessas coisas. Entendeu? Fiz pós-graduação sem ter terminado a graduação. Minha vida acadêmica é completamente louca. Entendeu? Com 20 anos eu criei um museu de teatro. Entendeu? Aqui no Teatro Telecar. Esse menino lá dentro, um menino querendo. Mas isso eu fui aprendendo. Por iniciativa pessoal. Eu me considero um autodidata, assim, uma vocação de autodidata, embora eu tenha legitimado algumas coisas pela universidade. Mas é isso. Mas até a moral minha foi moldada pelo teatro. Hoje por exemplo, eu fui comprar hoje a cueca da Margarida. O Tito chegou e eu disse, como é, Tito? Vê se é aqui. Aí eu arrei as calças, mostrei a ele. E procurou saber se era GG, mostrei aqui, não viu minha bunda, etc. Isso eu com 15 anos, 14, não faria. Não faria. Outra coisa, eu fui muito cedo, não sei nem tá mirando aqui, uma coisa meio biografia demais, pessoal. Eu fui um cara, eu tive uma morte muito cedo na minha vida, eu era gêmeo com um menino, outro menino. E esse menino morreu aos 4 anos de idade, de uma hora para outra. Né? Hoje sabe que deve ter tido meningite. Então, a minha mãe passou por um trauma muito grande. Eu que acho, coisa de psicanalista. Vou já deitar aqui no sofá no psicanalista. E aí a minha mãe ela perdeu um filho em 10 horas. Em 10 horas. Ele agonizou e morreu. Então eu fui, de certa forma, super protegido, achando que eu poderia perder também. Entende? Então eu acho que isso também contribuiu. Eu fui um menino muito quietinho, muito magrinho, muito estudioso, muito do meu mundinho. Menino de botinha, como se diz, menino de botinha. Então, tudo eu achava que ia fazer mal. Beber água faz mal, comer manga agora faz mal. Eu era muito assim. Então eu não fazia, eu não sei jogar futebol, eu não joguei bila, eu não sei o que é jogo de botão, eu nunca entrei no estádio de futebol, eu não sei nada, eu não conheço nada dessas coisas. Entendeu? Com 14 anos eu estava no Instituto Histórico Geográfico Antropológico do Ceará. Entendeu? Espirrando com máscara, olhando jornais antigos. Com 20 anos fiz um museu, então tudo maluco, entendeu? Fui fazer sexo depois, normalmente. Os meus colegas faziam com 12 anos. Hein? Bota depois? Bota depois disso. 12 anos, já estavam ali, não sei o quê. Eu não, tinha umas coisinhas assim, umas pegadinhas aqui, umas coisinhas. Mas vamos ver mesmo, ó, 18 anos. Na peça você comenta muito. Na peça você comenta muito 3 nomes: Moisés, Jesus e Espírito Santo. Quem eles representam? Messias, isso, desculpa. Messias, Jesus e Espírito Santo. Aí quem eles representam? Ela pergunta, quando ela. Eu dei uma conotação política a isso, né? Porque ela olha para o quadro e vê todas aquelas reivindicações, fora corrupção, não sei o quê. Ela pergunta se tem algum Jesus e fica feliz que não tenha, né? Quer dizer, que não tenha ninguém com a capacidade de ser o santo, o salvador, o revolucionário que vai modificar as coisas, né? Quer dizer, se não tem nenhum, se tiver, grave, tanto que ela diz, não tem nenhum Jesus, ótimo, assim que Dona Margarida gosta. Uma classe inteira só de gente como vocês seria uma beleza. Quer dizer, pessoas que não transgridem a norma, Jesus, o Messias, o Espírito Santo, são pessoas que teriam poderes outros fora da normalidade, da mediocridade. Com essa super capacidade de mobilizar energia para fazer o menor movimento, e esse palhaço destrambelhado,
Tá? Que você falasse um pouco dessa, não é como dicotomia, mas uma linha que vai da Dercy Gonçalves ao Casulo, que você transitasse por ela. É difícil. Tudo foi o teatro que o teatro foi boa essa pergunta da moral, porque ele me trouxe para essa coisa meio pessoal, né? Foi o teatro realmente que me moldou. Foi o teatro que me fez conversar com as pessoas, conhecer, me desmontar um pouco, me desreprimir meu corpo, sem frescura, entendeu? Me trouxe esse despojamento. Agora, eu acho que a Dercy misturada com o Casulono é porque o Casulono tem toda essa precisão do gesto, essa sacralidade do ato teatral, né, quase um monge, um sacerdote, e esse refinamento quase transcendental que eu acho que o ator tem que ter, mas ao mesmo tempo com essa inserção no mundo mundano que eu acho que o ator também tem que ter, que a Dercy é meu ídolo nesse sentido, né? Eu acho a Dercy a artista de teatro é a coisa mais importante desse século. Quantas pessoas falam assim, mas aí tem as outras atrizes, né? Diáconis, Cacilda, e eu acho todas do século XIX, assim, porque a Dercy falava em nome dela própria, como cidadã, entendeu? Se apropriava dos textos, podia estar montando Shakespeare, não era Shakespeare, era Shakespeare, Dercy Gonçalves, né? Ela foi uma semente do século XXI. Eu acho que ela trouxe essa apropriação que o século XXI faz das coisas. Século XX e século XXI, né? Enquanto todo mundo estava jogando pedra nela, dizendo que ela não estava fazendo, desrespeitando os atores, os autores, ela estava fazendo ela. Era uma atitude de cidadania no teatro. Além de ser atriz, de parar a peça, comentar coisas, falar dela, falar dos atores, ela antecipou tudo, Brecht e tudo, né? Porque é uma atriz popular. Agora, no meu caso, eu também sou um ator que não veio o espalhaço, esse Dercy meu, é porque eu não venho da escola também. Eu estudei sozinho teatro. Eu não fiz o curso de teatro dramático. O curso onde eu dou aula, eu não fiz. Eu andava piruando o curso de teatro dramático. Assistia às aulas lá de fora, porque eu não podia entrar, porque eu não era aluno. Entende? Eu comecei em 70 e em 79 eu era convidado pela universidade para fazer um curso para dar aula. Entende? Então, eu vivia no curso de teatro dramático, eu li os livros da biblioteca, eu vivia para lá. Por isso que minha vida acadêmica é tão doida. Porque ao invés de ir para a aula, eu gaseava a aula e ia para a biblioteca daqui, do teatro, e para a biblioteca do curso de teatro dramático. Ler, não é? E anotar, etc. Sou muito organizado no estudo. Então, eu fui moldado pela vida, pelas circunstâncias, pelas coisas. Eu trabalhei em circo, eu trabalhei na rua, eu trabalhei em caminhão, eu trabalhei nas calçadas, nas praças, fazendo palhaçada, fazendo as comédias, as burletas, Carlos Câmara, com Haroldo Serra, entendeu? Eu viajava todos os fins de semana, 74, 75, por praticamente 2 anos em que eu passei um fim de semana em Fortaleza. A gente viajava no caminhão da cultura, até antes, caminhão da cultura, caravanas culturais em 73, depois o Projeto Mobral, viajando por cada buraco, chegava na cidade, não só tem aqui, vai fazer aqui nessa calçada alta, e o pessoal fica aqui embaixo. Ou então embaixo desse cajueiro vamos fazer a peça. Então eu trabalhei em terreiro, fui forjado nessa comunicação do público se metendo, falando, dizendo coisas, a gente tendo que tirar graça do que o público dizia. Eu tenho essa formação, tenho muito orgulho dela. Da prática, e da comédia, da burleta, até da chanchada, entendeu? Do escracho. Isso. E acoplei a isto este lado que eu chamo, entre aspas, de Casulono, que é o estudo, que é o monge, que é o corpo, que é o intelectual, o espiritual. Então eu digo que eu quero ser a mistura dos dois, entendeu? Hoje, por exemplo, eu achei que a minha Dercy, eu queria ser mais Dercy hoje, fui menos, acho que fui menos.
Enfim, eu fico nessa dualidade. Mas eu acho importantíssimo que um artista tenha o mundo, seja uma ponte entre o mundo mundano e o mundo da reclusão intelectual, da reflexão. E aí faço a referência do mundano do divino no teatro, que seria Deci e Casuodo. Eu acho que a Margarida precisa dar duas energias, o masculino e o feminino. Eu acho que você, nesse aspecto, você para mim é o quase perfeita, né? É o quase perfeita Margarida, né? E para mim é um dos textos melhores que eu acho sobre a opressão da humanidade, com relação. A Margarida é uma possibilidade mínima, né, do micro-organismo social de você ver essas relações de poder que são extremamente escrotas, né? E acho também que precisa ser mais divulgado, né? Porque, lamentavelmente, que a educação que perpassa pela família, hoje em dia, é muito problemática, né? Quer dizer, a gente tem depoimento das professoras que a escola só seria para informar, quer dizer, mas não, hoje você tem que informar e você também tem que formar. Acho que você dá esse toque do entorno, né? Do cotidiano, do dia, que eu acho extremamente... Eu me abri demais na hora do Obama com o Osama, dividido com o Osama. Cara, é fantástico, né? Esses meninos mais novos aí, que não viram aí as outras, eu acho que é capaz de perceberem que você, e essa é uma declaração minha também, de dizer que você sempre está extremamente antenado com o cotidiano, né? Todo esse teatro que eu faço, que não tem mais caracterização nem de gênero, nem de idade, né? Eu acho que o teatro precisa se libertar também disso. O teatro é uma invenção, não tem que ficar como verossimilhança de nada, entende? Você pode fazer Hamlet aos 90 anos. Por que tem que ter um menino de 15 anos? Sabe que ele tem 15? Ele fica até 15, ele vai ter 15, entende? Teatro é uma invenção, é uma suspensão do real. Não tem que se deixar ele reger pela verossimilhança, pelo natural, pelo real. É uma supra-realidade, é um pacto de supra-realidade que você faz entre o artista e os espectadores. Então, imagina. Até porque o menino, um ator com a idade mesmo do Hamlet, Não vai fazer bem. vai fazer muito ruim. Vai ser um Hamlet muito ruim, porque ele não tem ainda a bagagem para ter a complexidade dessa personagem, né, que é fundadora da razão, né, no mundo ocidental, esse cara que rompe com a tradição, né, que ao invés de vingar a morte, vai para a razão, a morte do pai. É um personagem fundante do pensamento ocidental. Então, precisaria ser um menino muito especial para fazer com 15 anos, com a grandeza. O menino fez com 22, o Sérgio Cardoso, mas aí com todo um background, né, de gente acompanhando, para ele poder fazer. Depois ele refez a peça com muito mais maturidade. Eu não vi, mas isso é 47, 41, mas a gente lê e sabe dos depoimentos, né? Sabe dos depoimentos. Mas é isso, eu falei um pouco também, até nem pensei que ia falar da minha vida. Mas eu falei, eu sou isso. Já lutei muito contra essa minha história. Mas a maturidade, depois dos 50, né? Eu aprendi a tentar transformar um problema numa solução. E a me aceitar mais as condições. Né? Eu sou isso que eu posso fazer. E vamos potencializar isso. Suprir as deficiências do jeito que eu pude fazer. Eu não fiz um curso de teatro, por exemplo. Mas tenho um maior orgulho hoje, por exemplo, de dizer que sou um cara que não fez curso de teatro, que não fez a universidade de teatro e está na equipe, por exemplo, este ano, quer dizer, que há alguns anos vinha propondo isso e que conseguiu agora em 2009 aprovar pelo Conselho Superior da Universidade e pelo MEC o curso superior de teatro da Universidade Federal do Ceará. Se lá na frente alguém souber que um dos assinantes do projeto, são 5, eu sou um deles não tem essa informação. Mas eu estou deixando isso para outra geração, né? Para outra geração. E o melhor, eu estou lá dentro, vou dar aula lá dentro. Entende? É o melhor para mim, né? Para outros. E para outros. Né? Então eu mudei, como professor, mudei muito.
Eu mudei muito, eu era mais Caxias, eu era mais Margarida. Hoje, eu digo, minha gente, eu dou a minha aula, vocês vão estudar. Eu não estou aqui para ensinar tudo, eu estou aqui só para criar dúvidas em vocês, abrir um certo caminho, às vezes caminhos que eu nem sei por onde é que vão dar, mas quem faz a aprendizagem é vocês, né? E aí me dou inclusive como exemplo. Eu fui atrás. Aí falo do Machado de Assis, que estudava com luz de lamparina de vela, entendeu? As pessoas têm que ir, fazer o seu projeto. Até porque ninguém ensina a ninguém, né? Que você, o professor não tem um domínio do processo pedagógico. O que você fala não é o que o outro entende. O outro, você fala, o outro reprocessa com todas as suas referências, com o que ele leu, com o que ele viu, e aí sim resulta num novo conceito, que não é mais nem o que ele tinha e nem o que o professor deu, mas é o resultado dessa interação, do meu esforço pessoal, dos livros que li e dos toques que o professor deu, né? Às vezes o que eu tive de mais importante, achando que é o que é mais importante, não é o que toca, né? Eu ontem, por exemplo, dei uma entrevista na TV União, e falando da peça, e disse umas coisas sobre o ator, porque eu fui provocado. Disse uma coisa assim, recebi não sei quantos e-mails de gente que viu, dizendo aquela frase que você disse assim, que coisa linda, comovente, aquilo vai mudar a minha vida. Eu não tinha noção de como as pessoas recebem as coisas. Cada um pega, faz o seu sintagma do que vai ouvindo, né? Faz a sua síntese. Então, é diferente. Eu falei ontem, por exemplo, uma pessoa gostou, que era de que o ator é um suicida, o artista é um suicida, né? Vai se renovando, e que ele vai abrindo caminho. A vanguarda dele não é porque é diferente de um líder, ele não vai saber, ele sabe, o líder sabe onde é que vai dar. Nós não vamos abrindo picadas no escuro, entendeu? Aí citei ontem também, nós não sabemos nem para onde é que vai dar, mas a gente intui, a gente vai fazendo, vai sendo no gerúndio as coisas. Citei ontem a frase que eu mais gosto do Ionesco, que perguntaram se eu atualizava a peça, se eu usava a referência da peça, atualizantes, e eu disse, vou citar Eugênio Ionesco: para um artista, estar atualizado já é um atraso. Artista não é para estar atualizado, artista é para estar na frente, entendeu? Lá no caminho que ele nem sabe o que é, entendeu? Propondo coisas que ele nem conhece, mas que vão embora. Artista se alimenta de passado, de futuro. E o presente é apenas um presente que se transforma em passado. Entendeu? É só um processo presente. Mas eu tento ser como artista uma ponte de passado e presente. Eu costumo dizer que um artista tem que ter o dom da ubiquidade, assim como os deuses, né? De estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Eu digo que ele tem que estar em 3 lugares ao mesmo tempo: atrás, ao lado e à frente do seu tempo e do seu povo. Atrás no sentido de estar sintonizado com a antropologia do seu povo, com a história do seu povo, o que foi que o povo fez, como foi, entendeu? Saber de onde ele vem, quem somos nós, o que nós fizemos. Então é estar atrás. Ao lado, no sentido de estar sintonizado, aí vem a atualidade, né? De estar atual aqui, sintonizado. O que é que agora, nesse meu tempo, diante de todo esse passado, eu preciso, o que é que o meu povo precisa, o que é que o meu tempo precisa. Estar sintonizado com as demandas do agora. Mas ele precisa estar à frente do seu tempo, dizendo, estamos assim, estamos sendo assim, mas poderemos nos transformar em algum outro. E aí ele tem que ter essa tridimensionalidade de tempo. Um artista tem que ser tridimensional. E é por isso que eu estou ligado à história o tempo todo. É por isso que me faz estar politicamente ligado agora aqui. E é o que me faz experimentar coisas novas, mesmo fazendo uma peça tão antiga, né? 30 anos, antiga para quem faz na sua vida, ou qualquer outra, me faz experimentar coisas novas, porque o papel do artista é
É esse, é fazer essa ponte entre o passado e os seus temas.